Olá, seja bem-vindo ao Balanço no Campo. Aqui muitas informações do agro para você que nos acompanha no sul de Minas, no norte do estado e também na zona da mata. Vamos juntos! O nosso Balanço no Campo está apenas começando. E eu abro o programa de hoje com uma informação importante. O Brasil oficializou a autodeclaração de país livre da influenza aviária. O documento foi entregue pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para a Organização Mundial de Saúde Animal. O procedimento só foi possível após um vazio sanitário de 28 dias em Montenegro, no sul do país, onde foi detectado um foco da doença. Neste período, não surgiram outros casos da gripe aviária. A notícia foi comemorada por vários setores, já que é um primeiro passo para que o Brasil restabeleça as exportações para diversos mercados consumidores que haviam restringido ou suspendido a importação do frango brasileiro. Vamos ver o pronunciamento do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. A BPA celebra a autodeclaração do Brasil enviada para a ONSA na data de hoje, a Organização Mundial de Saúde Animal, de que o Brasil é livre de influenza aviária em aves comerciais. Esse é um passo importante para a retomada de todos os mercados. Você tem, depois de decorridos os 28 dias, 2 ciclos do vírus, para provar para o mundo, através de um relatório realizado com visitas e testes feitos, de que não há nenhum resquício de vírus e o Brasil está absolutamente livre em aves comerciais. Que o Brasil já era livre, agora está declarando formalmente e vai ser enviado para todos os países do mundo, para que com isso a gente possa buscar, através de negociações, a retomada o mais rápido possível das exportações plenas da avicultura brasileira. E claro que essa notícia interfere diretamente na produção brasileira de proteína animal. E dentro deste assunto, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou que o Brasil deve produzir 31,57 milhões de toneladas de carnes bovina, suína e de frango em 2025. Neste cenário, o número seria bem próximo ao patamar recorde atingido no ano de 2024, quando foram produzidos pelo nosso país 31,58 milhões de toneladas. Os dados foram analisados pelo gerente de fibras e alimentos básicos da Conab, Gabriel Rabelo. O que está sustentando essa estabilidade da produção de carnes no ano de 2025 em relação ao ano de 2024 é basicamente um aumento considerável na produção de carne de frango e carne suína, que contrabalançam uma queda prevista na produção de carne bovina em virtude do ciclo pecuário. Então, essa menor produção da carne bovina acaba abrindo espaço, uma lacuna de demanda aí, que a carne de frango e a carne suína acabam ocupando. A carne suína tem um aumento previsto de 4,4% na produção em 2025 em relação a 2024, e as exportações a gente ainda está prevendo um aumento de 9,7%. Mesmo com esse aumento robusto das exportações, a disponibilidade interna, que é a carne disponível para consumo da população, também está aumentando, ou seja, traduzindo isso, esse aumento da demanda externa das exportações não se reflete em falta de produto no mercado interno. O Ministério da Agricultura tem feito um trabalho de ampliação de mercados para carne suína. A gente já tem as Filipinas ultrapassando até a China nos últimos meses em volume embarcado de carne suína. E mesmo com a diminuição da demanda chinesa no mercado externo pela carne suína brasileira, esses novos mercados que foram abertos estão mais do que suprindo essa lacuna de oferta internacional e mesmo assim permitindo um avanço das exportações sem prejudicar a disponibilidade de produto no mercado interno, que vai ser bastante demandado. Agora, no caso do frango é um pouquinho diferente o cenário de exportações. A gente ainda está no vazio sanitário, vamos dizer assim, nesse período de vazio que tem que ser cumprido de 28 dias por conta da detecção de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. Como que isso afeta tanto se afeta a produção, mas com certeza afeta a exportação? Como que isso vai afetar o mercado de carne suína, de carne de aves?
afeta a exportação sim, e já está afetando. A gente observou no mês de maio, no fechamento do mês de maio, uma redução considerável nos volumes embarcados para diversos mercados, e nas prévias semanais que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, também já está sendo previsto uma queda aí na ordem de 20%, 25% dos volumes já para esse mês de junho. A gente espera que essa retomada das exportações seja rápida, né? Até porque o sistema de vigilância sanitária do Brasil, executado pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério, é um sistema muito robusto, não havendo novas detecções. A tendência é que os principais mercados, principalmente a China, né, que é um dos grandes que ainda está com a restrição total ao país inteiro, que esses mercados voltem a embarcar os volumes normais. A gente tem outros importantes mercados que acabaram regionalizando os bloqueios, né? Em alguns casos só o estado do Rio Grande do Sul, em outros casos só o município de Montenegro, onde foi identificado esse foco, mas a gente espera que no curto, médio prazo essa liberação volte de uma forma geral para todos os mercados e o fluxo de embarque seja retomado. De qualquer forma, a gente ficar aí 2 meses, talvez 3, com embarques bem abaixo da média, acaba afetando o desempenho anual. A gente está prevendo aí uma estabilidade nas exportações. As exportações de carne de frango que vinham ano a ano sempre crescendo, ali na casa dos 3, 4, talvez até 5%, muito em virtude da isenção do Brasil no cenário de gripe aviária, né? O Brasil era um dos únicos países grandes produtores que estava livre da gripe aviária. Então a gente tinha essa lacuna de demanda no mercado internacional, e nesse ano a gente já está passando a prever uma estabilidade, mas tudo indica que talvez possa até ter um ligeiro aumento caso essa retomada seja mais rápida do que o esperado. Mais um conteúdo importante, e isso reforça o nosso compromisso com você de trazer assuntos relevantes para o agro, te deixando muito bem informado. É para isso que a gente acompanha tudo com tanto carinho e atenção para trazer aqui no nosso Balanço no Campo. Agora nós vamos com a cotação de alguns produtos agrícolas. A saca do milho foi vendida entre R$ 52,50 e R$ 67,35. A saca da soja foi negociada entre R$ 116,00 e R$ 124,00. O feijão carioca foi negociado a R$ 226,97 a saca. O litro do leite foi vendido a R$ 3,27. E a arroba do boi foi vendida entre R$ 291,00 e R$ 299,00. Agora nós damos uma pausa no nosso programa, mas fique ligado porque o intervalo, você já sabe, é bem rapidinho. Já já eu volto com mais informações do agro aqui no Balanço no Campo. E agora eu falo de uva, uma cultura bastante difundida em estados mais frios, mas que nos últimos anos vem ganhando espaço em regiões que não tinha tanta tradição. Aqui no sul de Minas mesmo, por exemplo, eu já visitei parreirais em várias cidades, como Três Pontas, por exemplo. Curiosidade, um parreiral cercado por pés de café. Até na Bahia, com um sistema de irrigação eficiente, os resultados têm sido positivos. E agora eu vou te mostrar que uma empresária do Cerrado investiu e está extremamente feliz com o parreiral. O desejo de ter o próprio parreiral surgiu depois que a Alessiane e o marido fizeram uma viagem para o Rio Grande do Sul. A vinícola lá tinha um parreiral de 2 hectares. E esses 2 hectares, né, eles já faziam visitação e eles recebiam as pessoas, depois levavam para a indústria. Lá eles só produzem vinho nessa vinícola que eu fui. E daí que me despertou, porque 2 hectares é pequeno quando você compara a soja, né, que é da onde a gente vem, né? Então, que são grandes áreas. E eu fiquei impressionada de ter um cultivo rentável em pequenas áreas.
Leciane é engenheira agrícola e já plantava soja. Para empreender e montar um parreiral, teve que estudar, e muito. Quando eu falei que queria produzir, foi um espanto, né? Porque todo mundo falava assim, não, o sul tem, o sul é frio, o sul consegue ter. Nesse nosso clima de cerrado, como que vai ter? Aí eu comecei a pesquisar, existem outros em Goiás grandes produtores e comecei a visitar esses negócios. Depois de visitar esses negócios, eu fui atrás de qualificação. Então eu fiz um curso pelo Sistema 5S, né, FAEC Senar. Aí, através de lá, eu comecei a entender. O parreiral de 3.000 metros quadrados, que fica no município de Avelinópolis, a 70 quilômetros de Goiânia, já existe há 3 anos. Do começo até agora, Leciane já enfrentou muitos desafios. Primeira coisa foi os manejos de nutrição da planta. Eu tive problema com intoxicação na planta, né, por não saber dosar a quantidade de material, até orgânico mesmo, de usar aqui. Eu já tive problema com fitotoxicidade, né, deriva de outras culturas, porque a planta da uva, ela é uma planta extremamente rústica, sensível. Então, já aconteceu deriva de produtos que vem aqui e intoxicou minha planta, doenças, né, na planta por conta do clima. A uva que foi plantada aqui é a Isabel Precoce. As mudas vieram de Minas Gerais. Deu muito certo porque a uva é mais rústica. Agora em julho acontece uma safra maior, em dezembro uma safra menor, a chamada safrinha. Nesses 2 períodos o espaço será aberto ao público que pode vir experimentar a uva, pegar aqui direto do pé, do cacho e experimentar também as delícias que são feitas com essas uvas aqui. A Leciane produz aqui suco, vinho, geleia e polpa para quem quiser levar para casa, fazer o suco em casa. O suco que é engarrafado e tudo mais, eu não tenho nem aqui para te mostrar, vou ter que mostrar fotos e vídeos que foram registradas, porque o tanto que faz é o tanto que vende. Isso, ele dá só para safra. Quais são as características desse suco? É um suco tinto, não tem adição de açúcar, não tem adição de conservante, é simplesmente uva. O vinho, a gente está mostrando aqui agora, inclusive, tem uma cor maravilhosa. Olhando assim, parece até mel. É muito bonito e muito gostoso. As características desse vinho. Ele é um vinho rosé, não tem adição de açúcar, é um vinho rosé seco, é um vinho colonial, porque não é um vinho de uva fina. A Isabel é uma uva labrusca, né? Uma uva de mesa, então é um vinho de mesa. E a gente percebe que ele está muito frutado, tem bastante cheiro de fruta e ele está com um teor alcoólico alto, porque a uva estava muito doce quando foi feito esse vinho. A geleia experimentei também aqui com uma torradinha, mas super combina, por exemplo, com um pedacinho de queijo. Com certeza. É uma geleia que é só uva e açúcar, não tem adição de conservante e você pode perceber que não é uma geleia que tem muito açúcar. Então você sente a fruta na língua, você sente um pouquinho de acidez da fruta e muito cheiro de fruta. E a polpa do mesmo jeito, é tudo batidinho ali para a pessoa que quer fazer em casa. Isso, para fazer o suco, né, ou cremes, e ela congelada dá até para você consumir como se fosse um picolé. Por enquanto, Leciane conta com a ajuda de um funcionário. Essa amarração que ele está fazendo é para conduzir as varas que vão engrossar depois da próxima colheita, garantindo a safra do final do ano. Agora a uva vai começar um processo ela vai começar a encher o grão dela, logo depois ela vai começar a pintar e depois ela vai começar a acumular açúcar, né, que é a hora que ela fica docinha, né. Em julho eu vou estar com a planta toda, com um fruto todo formado, doce, e aí eu começo a visitação. Agora uma curiosidade. Essas roseiras plantadas em cada fileira servem de vigias para as uvas. Lá na França, os viticultores usavam a roseira como sentinela do parreiral. Eles plantavam a roseira porque se aparecesse doença na roseira, podia entrar no parreiral que tinha doença dentro do parreiral. Só que hoje em dia a gente não usa, mas o costume ficou, traz um paisagismo bonito e a roseira é conhecida como o dedo duro da videira. Se tiver problema na roseira, tem problema na videira. Dá para plantar a uva em Goiás? Demais, com certeza, com certeza. O que eu falo? A uva precisa de técnica, né? Ela precisa da água no pé dela na quantidade adequada, ela precisa de nutrição, porque a planta precisa se alimentar, e ela precisa de poda, precisa de manejo. Então, dá.
Muito bom, sempre muito bom ver que propriedades que investem em tecnologia, no manejo, está atento a todas as situações, conseguem ter bons resultados, até em culturas que não são tão comuns em determinadas regiões. Previsão do tempo, vamos ver como fica este sábado em algumas cidades da nossa área de cobertura. Em Varginha, o sábado deve ser nublado com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 12 e 24 graus. O acumulado previsto é de quase 5 milímetros. Em São Lourenço, no Circuito das Águas, as temperaturas variam entre 10 e 25 graus. O sol aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Em Juruáia deve fazer um pouco mais de calor neste sábado. A máxima deve atingir os 26 graus. Em Montes Claros, no norte de Minas, o sábado deve ser nublado, mas sem previsão de chuva. A temperatura máxima deve chegar aos 28 graus. Em Salinas, a situação é parecida. A máxima deve chegar aos 30 graus e o sábado será nublado com aberturas de sol. Em Januária, o panorama é o mesmo, com aberturas de sol entre nuvens, sem chuva e com as temperaturas variando entre 16 e 31 graus. Em Juiz de Fora, o sábado terá aberturas de sol, mas as nuvens predominam. As temperaturas variam entre 14 e 25 graus. Em Rodeiro, a mínima deve ser de 16 graus. O tempo fica nublado, mas não deve chover. A máxima deve chegar aos 28 graus. E em Cataguases o panorama é o mesmo, com as temperaturas variando entre 18 e 28 graus neste sábado. Os dados são do Clima Tempo. O Balanço no Campo fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço e muito a sua audiência, a sua companhia. Te aguardo aqui em uma próxima oportunidade. Aquele abraço. Tchau.